Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Colossenses, nós sabemos que possivelmente Epáfras, ele foi um instrumento que Deus usou para surgir aquela igreja em Colossos. Ele foi companheiro de Paulo e por isso nós podemos dizer que mesmo indiretamente Paulo foi responsável pelo surgimento daquela igreja. E Paulo, lá no início da carta, ele diz que aquela igreja estava prosperando no evangelho. Se ela estava prosperando, é porque alguém pregou. Epáfras foi essa pessoa mencionada por Paulo. Ele foi o primeiro a pregar na sua terra natal. Então uma cidade inteira foi impactada pelo evangelho porque alguém ousou falar de Jesus para os seus conhecidos, não teve vergonha, não teve medo de ser rejeitado pelos seus amigos. Lembre que o verdadeiro amigo não abandona o outro porque discorda de uma opinião. Então, aqueles que porventura tenham abandonado Epáfras, o fizeram porque não eram amigos. E Epáfras não teve medo de passar por isso ele pregou o evangelho e uma cidade foi impactada. Lá em Colossenses capítulo 4, verso de número 12, Paulo diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, uma característica que eu vejo aqui em Epáfras é que ele paga o preço pelos irmãos. Não é apenas o pagar o preço de ser um missionário, de ir para outra terra, para outra cidade, mas é aquele cuidado e intercessão de Epáfras pelos seus irmãos convertidos lá na cidade dele. Esse é o coração do verdadeiro cristão, ou seja, o verdadeiro cristão se preocupa com o outro, ele quer o irmão bem. Por isso, o verdadeiro cristão, ele não se conforma e não se acomoda com o online. Você pode acompanhar um culto pela internet, você pode acompanhar uma devocional como essa pela internet, mas não abre mão de estar com os irmãos no templo, porque aquele que nasceu de novo se identifica com os demais que nasceram de novo. Aquele que teve um encontro com Jesus, ele paga o preço por aqueles outros que também tiveram um encontro com Jesus e a vida transformada como ele. Então, nesse sentido, pague também o preço. Lembre-se, ser igreja é estar junto. E o estar junto não de pessoas iguais, mas de pessoas diferentes que têm a mesma fé. Então, ore pelos irmãos. Ore pelos mais fracos, interceda ao Senhor pelos seus irmãos que estão precisando, ore por fortalecimento, ore para que eles tenham mais conhecimento de Deus, ore para que eles tenham experiências com Deus, ore para que Deus coloque de pé aqueles que caíram, para que Deus traga de volta aqueles que se foram, para que o Senhor faça prosperar aqueles que estão passando por necessidade. Seja um intercessor dos seus irmãos. Lembre-se, a nossa vida é um eterno plantar e colher. Quando você planta intercessão de bênçãos pelos seus irmãos, com certeza a lei da semeadura e colheita se aplicará na sua vida e você colherá muito daquilo que você pede pelos outros.